Vamos então aqui para a aula de história, né? Vamos no livro de história, agora eu sei, na página 85, certo? Na última aula nós falamos do Primeiro Império, né? Nós falamos aqui que no Primeiro Império as críticas do governo foram aumentando, Dom Pedro I, e ele então renunciou ao seu cargo ao seu filho de apenas 5 anos de idade, né? Como aqui no período regencial, nós sabemos, e na época também eles sabiam, que o Pedro de Alcântara não podia governar com apenas 5 anos de idade, o que ocorreu? Ocorreu esse período regencial aqui, que está no livro de vocês, que tem o texto. Esse período regencial foi organizado por 4 regências. Essas 4 regências, organizadas por pessoas assim de posse, por pessoas poderosas da época, para governar o país até que Pedro de Alcântara pudesse assumir o papel de Dom Pedro I, que era o imperador, seu pai. Então foram organizadas essas regências aqui, que inicialmente eram 3, depois passou a ser só uma, tá? E o governo foi então, o país passou a ser governado, as terras, o território, né, que seria então o Brasil, que hoje é o Brasil, passou a ser governado por esses regentes aqui. Só que com isso, houve então nesse período aqui, momentos conturbados, né, na história do Brasil, que teve conflitos, aconteceram guerras, né, e os principais conflitos que ocorreu aqui foi a Guerra dos Farrapos, está disponibilizado lá no seu livro, a cabanagem, a sabinada e a balaiada, tá? Por exemplo, a Guerra dos Farrapos foi no Rio Grande do Sul. A cabanagem na província do Grão-Pará. A sabinada na Bahia e a balaiada no Maranhão e também no Piauí. Então, aqui houve uma intervenção dos políticos, né? E por insatisfação geral aqui da população também, sobre esse período regencial, sobre essa regência, sobre os governos regenciais. E em 1840, para pôr fim nesses conflitos, então, os políticos resolveram aqui diminuir a maioridade de Pedro de Alcântara. E sabe o que aconteceu? Pedro de Alcântara, então, assumiu o papel de imperador como Dom Pedro II com apenas 14 anos de idade. Veja bem. Então, na próxima aula, no Segundo Império, nós vamos ver aqui como foi esse período onde Pedro de Alcântara, que recebeu aqui, no caso, o título de Dom Pedro II, fez para governar aqui no Segundo Império com apenas 14 anos de idade. Realizaremos as atividades da página 86, tá? Número 1, 2 e 3. Fonte de pesquisa, página 85. Vamos lá?